Bom dia, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nesta sexta-feira, dia 2 de abril de 2021, agora são 8 horas. Que alegria estarmos juntos nessa manhã e podendo desfrutar de tudo aquilo que o Senhor é pelas nossas vidas. Nessa manhã, essa sexta-feira, é geralmente conhecida, né, como a sexta-feira da semana da Paixão de Cristo, e relembra-se aquilo que Jesus sofreu, né, na sua crucificação. Então, hoje eu quero terminar essa série de devocionais em Romanos capítulo 12, no versículo 21, e pensar sobre este verso. O versículo 21 diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Quando vemos este versículo bíblico, quando encontramos essa verdade, nós podemos dizer que somos vitoriosos pelo bem e devemos viver esta verdade. Como coloquei aí na descrição do vídeo, salvos em Cristo Jesus experimentam todo o bem conquistado por Jesus Cristo. Quando olhamos para esse texto, Paulo escreve: não te deixes vencer pelo mal. Essa palavra vencer quer dizer também conquistar. Então ele está dizendo que o que seja notório na sua vida seja o bem que Jesus já fez por você. Então todo esse bem, toda essa bondade, tudo aquilo que Jesus já fez. E ele diz então, e que o mal seja vencido por esse bem que está na sua vida. Por isso que ele, anteriormente, desde o versículo 9, que fomos trabalhando, que fomos conversando, né? Ele já foi falando sobre o amor, sobre as atitudes que devemos ter, sobre as atitudes de amor, sobre as atitudes no sentido de relacionamentos e tantas coisas mais que nós vemos. Inclusive ontem, né, sobre a questão anteontem sobre a questão da ira, da vingança, ontem sobre as ações, os instrumentos da graça de Deus. Então, hoje encerramos pensando sobre vitoriosos do bem, pelo bem. E nós sabemos por que somos vitoriosos pelo bem, porque o mal, ele tem se revelado na história. O mal, ele é o próprio pecado, e esse mal, que aqui é com L, né, não é com U, que significa o quê? Realmente um sentimento mal, toda uma complexidade de mal. Então, quando olhamos aí, esse mal sempre se revelou na história através do pecado. Lá no Éden, Jardim do Éden, Adão e Eva cederam ao mal, o pecado passou a fazer parte da humanidade. Nós vemos as ações pecaminosas das pessoas dia após dia. Nós estamos vivendo esse momento tão terrível da pandemia, esse momento tão terrível em que nós vemos mais obituários do que qualquer coisa, são mensagens e mensagens demais de falecimentos, pessoas próximas, pessoas conhecidas, travamos batalhas em oração e Deus tem recuperado muitas vidas, mas também muitos têm vindo a óbito. Então, quando nós olhamos para toda essa realidade, nós vemos aí o que? Mesmo diante de tanta tristeza, nós vemos que há ações pecaminosas. Por exemplo, já dizem que o acertar de contas, né, dos investimentos na saúde na hora do Covid vão mostrar muita corrupção do que aconteceu nesse tempo. Como pode algo assim? Pessoas até mesmo fazer contrabando de vacina para poderem furar a fila para serem vacinadas na frente dos outros, e a corrupção e tanta coisa mais. O que é? É o mal com suas ações pecaminosas através das pessoas. Então, esse mal tem se desenvolvido na história, tem se mostrado na história. E as consequências devastadoras, destruidoras dessas ações pecaminosas: morte, destruição, tristeza, pessoas comprometidas com coisas erradas, e aí as suas terríveis consequências. Quando olhamos para tudo isso,
Como vencer esse mal? Paulo está dizendo aqui que esse mal ele deve ser vencido no dia a dia, quando tomamos ações pelo bem, quando deixamos que esse bem, que é a graça de Deus, ele realmente faça isso. E nós sabemos que o quê? Esse mal tem colocado seus tentáculos, né, suas garras, por toda a história da humanidade. Mas nós temos o bem, que é a vitória em Jesus Cristo, que é a salvação em Jesus. E é interessante que Jesus, quando estava sendo preso, antes um pouquinho de ser preso, há um relato bíblico, um versículo bíblico lá em Lucas capítulo 22, quando depois, quando Jesus está sendo preso, ele é preso e aí os discípulos tentam reagir a alguma coisa e os sacerdotes chegam, Lucas 22, versículo 52 e 53, que dizem assim: Então Jesus disse aos principais sacerdotes, aos guardas do templo e aos líderes religiosos que estavam à sua procura: Viestes com espadas e pedaços de paus como se eu fosse um bandido? Todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes. E Jesus conclui o seguinte: Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Por quê? Porque essas pessoas eram instrumentos de Satanás, pensando que poderiam o quê? Com a prisão e consequente depois a morte, né, poderiam estar frustrando aquilo que era o ministério, né, do Senhor Jesus, aquilo para o que o Senhor Jesus veio. Mas nós vemos que lá em João 19, verso 30, quando Jesus está crucificado, diz assim: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, mesmo sendo a hora e o poder das trevas, que o mal pensava que estava fazendo algo, Jesus consumou tudo com a sua morte na cruz, e não simplesmente com a sua morte no sentido que ele foi derrotado, mas quando ele diz está consumado, essa palavra quer dizer está pago, todo o preço do pecado humano está pago. E depois nós sabemos, como diz a narrativa em frente, né? Por exemplo, a narrativa do capítulo 20 de João, que mostra que ele ressuscitou, que Jesus ressuscitou, confirmando todo o poder do bem, mostrando e comprovando tudo aquilo que era o bem que ele tinha para fazer pela humanidade. Por isso, a conquista, essa vitória completa, já se deu pelo que Jesus fez por nós. Então, existe condição plena de vencermos o mal pelo bem. Por isso que Paulo nos diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Isso implica em ações, isso implica em reações, em ações diante do que nós vemos, em reações diante das circunstâncias que devem ser marcadas pelo bem, pela graça de Deus, por todo o amor de Jesus que Jesus tem pela nossa vida e pelo nosso coração. Eu quero dizer isso para você porque é muito importante. É muito importante entendermos qual é o nosso papel como salvos em Jesus, como salvos em Cristo Jesus. Qual é o nosso papel como discípulos de Jesus? Qual é o nosso papel como aqueles que têm o bem do Senhor nas suas vidas, que transformou, o bem do Senhor transformou o nosso coração, o amor de Deus transformou o nosso coração. Por isso, nós também compartilharemos esse bem, vencendo cada vez mais o mal, né? Vencendo o mal cada vez mais. Assim, então, pensemos, como posso vencer o mal através do bem no meu dia a dia? Dentro da minha família, no meu trabalho, nesse mundo, diante dessa pandemia, o que eu posso fazer? Tem muita coisa. Eu posso viver a vida que Jesus me deu, transmitir essa vida a outros, testemunhar e falar: Senhor Jesus, o Senhor morreu na cruz por mim. Esse é o bem maior que o Senhor fez. E assim eu quero viver nesse bem, porque esse bem transformou o meu coração, transformou a minha vida. Meus irmãos, minhas irmãs, nós nunca tivemos um tempo, nenhum de nós experimentou um tempo de tanta tristeza, de tanta morte, um tempo assim tão humanamente falando cruel à vida humana.
Mas ao mesmo tempo, dentro desse tempo cruel à vida humana, há tanta oportunidade da graça de Deus ser exercida em vidas. Em ser exercida em vidas. Eu conversava com um irmão ontem por telefone e falando sobre a morte de um rapaz de 38 anos, casado, 2 filhas pequenas, e a esposa dele é membro da igreja e tal, em outra cidade. E quando eu conversava com ele sobre esse rapaz, eu perguntei, mas e aí, ele já tinha entregue a vida a Jesus? O irmão diácono, com alegria, falou, ele entregou na sua casa, participando de uma transmissão online do culto da igreja. Olha que maravilha! E ele tinha dito, depois que se converteu a Jesus, que a primeira coisa que ele queria fazer logo era estar junto com os irmãos da igreja para testemunhar como Jesus tinha mudado a vida dele. Não deu tempo, não deu tempo. Ele foi acometido pela Covid e veio a óbito. Mas ele está lá na glória, participando de todo o bem que Deus fez na vida dele em vida, porque o mal na vida dele foi vencido pelo bem. Que Deus cuide do nosso coração, que Deus cuide da nossa vida, e assim sejamos também para a glória do Senhor. Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Obrigado porque todo bem vem do Senhor, como diz Tiago, do Pai das luzes. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo que esse bem ele seja demonstrado em todas as nossas ações, através das nossas palavras, dos nossos projetos de vida, e tudo que façamos seja para a glória e honra do Senhor. Ó Pai, guarda-nos, abençoa-nos, dirige-nos, sustenta-nos pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Obrigado realmente, porque o Senhor tem sido misericordioso e compassivo conosco. Continua, Pai, a guardar-nos e que tudo que façamos seja pelo bem. Obrigado porque hoje, nessa sexta-feira, nós não ficamos relembrando o sofrimento simplesmente de Jesus, mas nós sabemos pela Sua palavra que Jesus venceu toda a morte, todo o pecado, todo o mal. Louvamos o Seu nome por isso. E pedimos que toda essa vitória seja demonstrada no nosso coração, na nossa vida, no nosso testemunho, em tudo que fizermos. Ó Deus, continua cuidando das nossas vidas, dentro do enfrentamento dessa pandemia, Pai. Coloca a sua mão sobre todos os que estão enfermos, entubados, ó Pai, nas UTIs, em tratamento, sobre medicações. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida, Pai. Cuida. Cuida dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, toda a equipe de saúde, as equipes que dão suporte, ó Pai, limpeza, cozinha, administração, tanta coisa há, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, derrama todo o seu favor, toda a sua graça. Pai, cuida, dirige-nos, protege-nos também, que sejamos responsáveis na questão de prevenção quanto à contaminação, ó Pai, tudo que fizermos. Ó Pai, eu clamo pelos enlutados. Eu clamo pelo pastor Esli, pela sua família, que perdeu a sua irmã nessa madrugada. Ó Deus, eu clamo por outros que perderam entes queridos, ó Pai, e tantos outros que perderam. Em nome de Jesus, ó Pai, clamamos e dedicamos tudo isso ao Senhor, porque precisamos do Senhor, do seu consolo, da sua graça. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, cuide dos demais enfermos, que têm outras questões, que estão em tratamento, como nosso irmão Hélio. Deus, restaura a saúde do seu servo, de tantos outros que precisam do Senhor. Ó Pai, coloca a sua mão sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Ó Pai, cuide do sustento, Deus, do pão nosso de cada dia. Ó Deus, a pandemia vem, pessoas às vezes não têm renda, têm dificuldade, mais gasto, o remédio sobe, ó Deus, como subiu nessa virada de mês, tanta coisa, ó Pai. Mas às vezes o poder aquisitivo só diminui. Tem misericórdia. Cuida de nossas vidas, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor cuida. E dê-nos condições de administrar e de prover, ó Pai, aquilo que o Senhor pode abençoar nossas mãos para prover o sustento. Continua cuidando, dirigindo, sustentando, guardando. Pai, nós precisamos tanto da ação do Senhor espiritual em nossas vidas, nos
avivando, nos, ó Deus, renovando espiritualmente, esse avivamento espiritual que tanto precisamos, ó Pai. Faz isso em nossas igrejas, na vida dos pastores, dos líderes, missionários, ó Pai, na vida de toda a igreja do Senhor Jesus. Continua cuidando, guardando e abençoando, ó Pai. Nós gostaríamos, Pai, de estar assim, celebrando esse tempo da Páscoa, da ressurreição, com muitas coisas, cultuando ao Senhor juntos, presentemente na igreja, mas o tempo não nos permite essa performance. Mas, ó Deus, o nosso espírito não muda, o nosso coração não muda, de nos rendermos ao Senhor, de sermos vitoriosos no Senhor. Por isso, celebramos o seu nome e pedimos que o Senhor continue cuidando das nossas vidas e do nosso coração. Abençoe esse dia, que tudo seja para o seu louvor e para a sua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a todos que estão aí. Pastor Naércio, bom dia, um abraço, meu irmão. Matelma, Deus abençoe realmente estar com Cristo, né? A irmã do pastor Sli. Bom dia, irmã Leila, irmã Cláudia, irmão Euclides, Zé Eduardo, irmã Catiane, irmã Marli. Bom dia, Thelma, né? Todos, que Deus cuide da nossa vida, do nosso coração. Tenhamos um bom dia e que, se esse vídeo edificou a sua vida, eu quero lembrá-lo para compartilhar com aquelas pessoas que você conhece que também precisam da mensagem do Senhor. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus, que você tenha um bom dia.